Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Michel William aqui, e se você chegou aqui, você com certeza já sabe que essa aula é muito especial para mim. Eu tenho certeza que você já sabe que hoje eu vou contar qual foi o processo que eu fiz para chegar onde eu cheguei, realizar o que eu realizei, criar os conceitos que eu carrego até hoje e o aglomerado de todos os maiores estrategistas que eu consegui resumir numa pequena aula com princípios para você viver nos seus termos. Você talvez tenha chegado aqui porque viu meu post no Facebook, ou talvez tenha chegado aqui porque viu um post no Instagram, ou talvez tenha chegado aqui porque viu algum vídeo meu falando dessa aula. Eu não sei como você chegou aqui, mas antes da gente continuar, eu quero narrar algumas coisas para você. Dentre as coisas que eu quero narrar para você, a primeira delas é que não vou te vender nada, tá bom? Eu não vou te vender absolutamente nada, não vai ter link de compra, não vai ter, se você quer saber mais, compra o meu curso tal, não vai ter isso, tem tanto isso na internet que a maioria das pessoas já clica em alguma coisa pensando que no final vai ter alguma coisa para ser comprada. Não, não tem nada para ser comprado nessa aula. É óbvio, eu sou um produtor, é óbvio, eu sou um treinador, é óbvio, eu tenho treinamentos para vender, mas daqui nessa aula não tem nada. Isso aqui é só eu te dando no meu aniversário, que vai acontecer dia 23 de abril, algo que eu queria receber, que eu queria que alguém me indicasse, que eu queria que alguém me mostrasse quando eu comecei a buscar como mudar a minha vida. Existem centenas e centenas de metodologias que podem ter resultado para você. Existem milhares de autores, existem milhares de palestrantes, existem milhares de treinadores que têm sim coisas muito boas para adicionar na nossa vida. Mesmo com tanta gente ruim no mundo, mesmo com tanta gente safada, querendo ganhar dinheiro enganando pessoas, querendo criar negócios a partir de mentira, tem muita gente honesta, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que não tem venda aqui por um único motivo. Para que você não caia na descrença. Tem muita gente que já está descrente e eu também sou descrente, tá? Eu sou muito descrente e não tem como não ser descrente. Por exemplo, eu estava rodando pela timeline do Facebook, essa coisa inútil que a gente faz de vez em quando, e eu passei por uma propaganda chamada Coach de Reprogramador de DNA. E eu me fiz a seguinte pergunta: de duas, uma. Ou esse cara é ignorante, completamente ignorante, a ponto de falar uma besteira como reprogramar DNA, ou esse cara é um calhorda do mais alto nível que não tem nem sequer decência de perceber que pode estar enganando, que pode estar defraudando, pode estar roubando de alguém dinheiro, porque essa pessoa, cegamente na fé dela, loucamente numa esperança de mudar a vida dela, ouve qualquer besteira. Então sim, eu sou descrente igual você. Só que tem gente que usa a descrença como desculpa, né? Tem gente que diz, eu não acredito nessas pessoas da internet, eu não acredito nesse negócio de coach, não acredito nisso. Tá, você acredita no quê? Olha pra tua vida. Se você não acredita nessas coisas, mas se você age, se você não acredita nessas coisas, mas a sua vida tá acontecendo, se você não acredita no desenvolvimento pessoal, se você não acredita nas estratégias do que a gente chama de ciência do sucesso, e você é um sucesso, você é uma referência, você é alguém, beleza, tá tudo ótimo para você. Agora, talvez você esteja no fundo do poço, indo cada vez mais fundo e não percebeu, ou talvez tenha até percebido e esteja usando a desculpa de, eu não acredito nisso, para mim isso não existe, por uma única coisa, para não ter que ter a coragem de agir e fazer as coisas. Então sim, eu sou descrente, sim, tem muita besteira na internet, mas sim, o sucesso deixa passos, sim, existe uma metodologia para mudar a sua vida, e sim, se você está usando a desculpa da descrença para não agir, você é muito, mas muito pior do que essa galera que acredita nesses milagres todos que tem aí. Você está muito, muito abaixo da galera que pelo menos tem esperança. Porque o otimismo não é inocência. O otimismo é uma estratégia. É bem simples. É bem simples. O pessimista não tem a visão capaz de ver os resultados e as proporções das suas ações positivas. E o otimista, no máximo, ele aprende. Porque ele vai tomar uma atitude, vai tomar uma ação e vai aprender com ela sempre. Mas agora, o que o pessimista faz? Ele vai para a rede social, ele ri dos outros, ele critica os outros, tal, mas e a vida dele? Se você acha que a sua vida vale o suficiente para se manter do jeito que você tá, ok, eu fico feliz em te manter aí. Essa aula não é para você, sai daqui.
Mas se você está insatisfeito, se você não aguenta mais trabalhar e não alcançar os seus resultados desejados, ou se você já projetou ter uma vida completamente diferente da vida que você está vivendo, mas ainda não criou ou não conseguiu encontrar um método para fazer isso acontecer, se você acha que você está no grupo das pessoas que sim, você tem um trabalho, sim, você consegue pagar suas contas, sim, você alimenta a sua família, mas que você não se sente autêntico, você não se sente vivendo a sua própria vida, você não sente que a sua vida está nos termos que você mesmo definiu para vivê-las? Então, essa aula é para você e a gente vai começar aqui falando hoje, primeiramente, da minha história, que com certeza você já ouviu se você já me conhece. Ou você ouviu ela no Facebook, ou você ouviu ela nos meus vídeos, ou você simplesmente já leu ela em algum artigo do meu blog, michelwilliamclair.com.br. Lá tem vários artigos, inclusive um artigo onde eu conto a minha história, onde eu conto as minhas informações e tudo mais, tá? Mas aí, por precaução, talvez você tenha chegado aqui do nada, talvez você tenha buscado na internet como mudar de vida e chegou nesse vídeo. E é provável que você não faça ideia de quem eu sou. Então deixa eu te contar quem eu sou. Eu sou uma pessoa igualzinha a você na essência. Uma pessoa com as mesmas limitações que você, uma pessoa com os mesmos desafios que você, uma pessoa tão humana quanto você. Porque por mais que nossos problemas possam divergir em algumas coisas, na essência eles estão sempre baseados nos mesmos princípios, nos princípios dos nossos limites, ou nos nossos limites intelectuais, ou nos nossos limites físicos, ou nos nossos limites financeiros. Nossos problemas são coisas que nos acometem, na verdade coisas da qual somos acometidos, né? E por alguns limites nós não conseguimos resolvê-los e por isso precisamos ficar mais forte e encontrar soluções. Sendo um cara igual a você, existem algumas coisas que talvez eu não seja igual a você. Por exemplo, eu não nasci em família rica, talvez você esteja numa vida abastada, ou talvez assim como eu, você não tenha nascido em família rica. Óbvio, meus pais nunca deixaram faltar nada em casa, meus pais foram pais excelentes, nunca deixaram que nada na minha vida fosse escassez. No entanto, nunca estudei escola particular, nunca fiz nenhum tipo de curso, desses cursos famosos para pré-vestibular, esse tipo de coisa. Nunca fiz nada disso. Todo o meu estudo foi em escolas públicas, todas as minhas formações foram em escola pública, tá? O cursinho de inglês que eu fiz uma vez foi porque deram um desconto na escola pública para quem era aluno da escola pública e eu fiz um ano, se eu não me engano, um ano e meio, acho, um ano e 6 meses, mas o inglês que eu tenho, o inglês aprendido, eu aprendi jogando videogame e traduzindo livros no Google Tradutor, tá? Nada na minha vida foi dada de graça. E, obviamente, como você pode imaginar, eu não sou de uma grande metrópole, né? Eu não sou do Rio, eu já morei no Rio de Janeiro, tá? Mas não nasci no Rio de Janeiro, não nasci em São Paulo, tá? Eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro chamada Silva Jardim. Uma cidadezinha que quando eu nasci deveria ter lá os seus 20 mil habitantes. Talvez hoje tenha seus 22 mil habitantes. Tem gente que fala que a população até diminuiu, porque é uma cidade pequena. E nessa cidade pequena, num garoto pequeno, eu tinha o quê? Uma mentalidade pequena, porque subúrbio, pessoal, subúrbio é um estado de espírito, muito além do que um estado geográfico, tá bom? Grava isso, isso é importante para você. Com 13 anos de idade, eu arrumei meu primeiro emprego, que foi trabalhar na primeira lan house que abriu aqui na cidade. Desde então, eu percebi que quando eu fazia alguma coisa que eu gostava e recebia por isso, eu estava muito satisfeito, tá? E desde os 13 anos de idade eu nunca parei de trabalhar. Todavia, a minha adolescência não foi uma adolescência muito fácil. Eu fui acometido por depressão, eu tive meus problemas pessoais, tive meus problemas familiares. E em algum momento da minha vida estava num buraco tão grande, tão grande, tão grande. E se você quer entender mais sobre essa história, eu te aconselho a você entrar lá no meu site ou entrar no meu canal e ver o vídeo onde eu fui entrevistado e conto a minha história, tá? E aí eu vou contar direitinho o que aconteceu. Mas para resumir, eu estava num buraco tão fundo que um amigo chamado Elielton Xavier, me vendo naquela situação, me deu um livro de presente. Só que ele não me deu um livro, né? Ele me deu um CDRW. Eu não sei se você é da época do CDRW ou se você já presenciou um CDRW. CDRW era um CD que você podia apagar os arquivos que estavam nele e regravar como se fosse um pendrive, mas era um CD, tá? E aí, esse meu amigo Elielton me deu um CDRW de aniversário no dia 23 de abril. Né? Só que naquele momento eu pensei que eu estava ganhando um CDRW, eu fiz uma cara para ele assim, ele pegou e falou: não é o CD eu quero até de volta, o que eu tô te dando tá aí dentro. Ele me deu um PDF de um livro chamado Desperte o Gigante Interior,
tá? De Anthony Robbins, o guru que tá aí, o guru não, né? Porque no Netflix tá Eu Não Sou o Seu Guru. Mas o Tony Robbins é considerado pelo mundo, o maior estrategista de sucesso vivo. Ele é coach de celebridades, políticos e todo tipo de pessoa que está vivendo em alta performance. Tony Robbins é uma referência. Existem pessoas como Sarah Williams que já foram coach dele, Bill Clinton, e centenas de outras celebridades que você pode pesquisar por aí. Na época eu não conhecia, eu não fazia ideia de quem era, mas eu li o livro e eu fiquei apaixonado, não pelo livro, mas o que mais mexeu comigo foram nas primeiras páginas do livro, quando o Tony pega e fala assim: a vida que você vive é construída por você. Se você não está satisfeito com as coisas que você está obtendo, mude aquilo que você está fazendo. Porque não é o que te acontece, mas o que você faz que te acontece que determina se você vai ser extremamente feliz ou extremamente triste. Quando eu li aquela primeira página, como eu contei pra vocês, eu sou descrente, eu falei, merda nenhuma, zero chance disso ser verdade. Esse cara tá fazendo uma baboseira. Só que eu sou um descrente curioso, e eu continuei lendo, e lá, enquanto o Tony Robbins falava, passava exercícios e falava sobre si mesmo, eu fui descobrindo o mundo do coaching, o mundo da programação neurolinguística, o mundo da hipnose, o mundo que eu queria, em algum momento, mergulhar tão profundo que minha vida mudasse. E foi só por egoísmo, e apenas por egoísmo, que eu decidi que eu ia ler tudo sobre aquilo, que eu ia aprender o que Anthony Robbins fez, que eu ia entender as formações que ele fez, que eu ia superar a vida como ele superou, aprendendo as coisas que ele aprendeu. Só, exclusivamente, por egoísmo. Mas a vida é muito engraçada. Porque toda vez que você se torna bom em algo, toda vez que você busca se tornar bom em algo, você vai passar pelo processo de usar esse algo, de usar a sua capacidade para fazer uma diferença na vida de alguém. E quando você usa o que você sabe, quando você usa o que você aprende, quando você melhora o que você aprende para ajudar alguém, você entende que nenhuma recompensa financeira paga a sensação de um obrigado sincero. Paga a sensação de você fez uma diferença na minha vida. Paga a sensação de que isso foi muito importante para mim. E quando isso aconteceu pela primeira vez, eu disse, ok, eu já sabia que eu queria viver isso. Eu já sabia que eu queria me tornar essa pessoa. Mas agora eu sei por que eu quero ser essa pessoa. Eu quero viver fazendo com que a minha vida seja um instrumento para que as pessoas possam catalisar as suas energias, as suas forças, as suas inteligências e construir novas estratégias. Porque não se engane, eu sei os meus limites muito bem. Você talvez cante melhor que eu. Na verdade, qualquer pessoa canta melhor que eu. Talvez você desenhe melhor que eu, seja um designer melhor que eu, grave vídeos melhores que eu. Mas no que se remete a encontrar uma estratégia e fazer as pessoas melhorarem, eu nunca desisto. E isso nos torna iguais, porque essa é a minha habilidade e eu a desenvolvi assim como você desenvolveu as suas. E é por essa habilidade desenvolvida que eu consegui ajudar muita gente até aqui. Não só clientes, mas amigos. Não só amigos, mas pessoas que eu nunca vi, que já assistiram meus vídeos, que já foram meus treinamentos, que já fizeram curso comigo. E gente que eu nem imaginava que um dia me mandasse um obrigado. Graças à internet, à globalização, fala comigo. Bem, aos 18 anos de idade, eu ainda estava num emprego comum, eu trabalhava no setor administrativo de um supermercado, tá? Para ser mais específico. E eu cheguei em um momento da minha vida que eu não estava me aguentando mais, porque eu estava ali e eu tinha conseguido juntar dinheiro para fazer a minha primeira formação na área, que foi o curso que eu fiz na INAP, Instituto de Neurolinguística Aplicada, que é no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E eu fiz a primeira formação lá, que era programação neurolinguística, excelência de desempenho com programação neurolinguística e condicionamento neuroassociativo. Logo, esse curso era baseado no princípio que o Tony Robbins desenvolve no livro Desperte o Gigante Interior, que é esse princípio do condicionamento neuroassociativo. Eu juntei dinheiro, lembro que eu pedi cheques emprestados para minha mãe, e eu paguei, obviamente. Eu pedi cheque emprestado à minha mãe para dar para o curso, para conseguir fazer o curso, tá? E fiz, graças a Deus consegui concluir, foi meu primeiro diploma. E depois daquilo eu percebi que as formações eram muito caras e eu tinha duas opções. Ou eu crescia,
financeiramente ou juntava dinheiro. Naquele momento eu decidi juntar dinheiro. Mas a vida, meus amigos, a vida nem sempre acontece do jeito que a gente quer. E o que me aconteceu foi que eu descobri que eu ia ser pai. Tá? Eu sou pai de 2 filhos. Naquele momento eu descobri que eu ia ser pai da minha filha. E quando eu descobri que eu ia ser pai da minha filha, não tinha mais essa questão de poder juntar dinheiro. Eu já não ganhava bem. A estrutura financeira que eu tinha já não era boa. Se eu precisasse juntar dinheiro, pagando aluguel, pagando tudo aquilo, eu nunca ia conseguir fazer o curso. Então eu decidi que eu ia focar no que eu já era bom, que era na informática, que era com lidar com tecnologia e galgar emprego. E foi assim que eu cheguei a trabalhar no Odebrecht. E quando eu trabalhei no Odebrecht, quando meu salário já estava melhor, quando a minha vida financeira já estava melhor, eu comecei a fazer das várias formações que eu tenho, dos vários cursos que eu tenho, a especialização. Quando chegou aos meus 23 anos de idade, e eu já tinha formações suficientes, eu já tinha trabalhado o suficiente, eu já tinha treinado pessoas o suficiente para dizer que eu já era bom no que eu estava fazendo, porque eu trabalhava no Odebrecht e atendia as pessoas à noite, tá? Então eu decidi que eu ia arriscar, por vários motivos que iam além de arriscar, porque eu precisava sair do Odebrecht, por motivos pessoais, por motivos que um dia que talvez eu te conte, eu decidi que eu iria arriscar e pedir demissão. E foi o que eu fiz. Virei pro meu chefe e falei, Helison, eu quero ir embora. Eu me demito. Ele, cara, como assim? Você é louco? Tal. E por mais que na conversa tivesse, o que você está fazendo? Você tem certeza? Tudo isso. Eu fui muito apoiado. Eu fui muito apoiado por todo mundo lá dentro que é meu amigo, por todo mundo lá dentro que eu tenho um carinho até hoje, que somos amigos até hoje, somos amigos até hoje. Eu não chegaria onde eu cheguei sem o apoio dessas pessoas. E é por isso que lá na frente, durante essa aula, eu vou falar para você sobre a importância de ter uma rede de relacionamento, um network, sobre como você pode se relacionar para melhorar a sua vida. Tá ok? Então, continuando aqui, com 23 anos de idade, essa minha vida mudou. Hoje eu tenho 27, faço 28 anos esse mês de janeiro. E desde então, eu nunca sequer olhei para trás. Falta muito para alcançar onde eu quero chegar. E quando eu alcançar, é provável que eu imagine mais e vai viver sempre querendo mais. E quando eu tô falando de mais, não se engane achando que eu tô falando sobre dinheiro, não se engane achando que eu tô falando sobre bens materiais que eu possa demonstrar, não. As minhas realizações vão muito além disso. Só que não é isso que importa. O que importa é saber quais são as suas realizações e aonde você quer chegar. Se você acha que a minha história faz sentido para você, me deixa conversar com você sobre como você pode usar tudo que eu usei para mudar a minha vida, para mudar a sua também, tá? Começando com o fato de que, como eu falei com você, a minha vida deu uma guinada e uma mudada quando eu descobri que eu podia modelar alguém. O que é modelar? Modelar é um conceito da programação linguística que, primeiro, faz você acreditar numa pressuposição que é: se alguém pode fazer, você pode fazer também. É óbvio que nós temos limitações. É óbvio que eu não tenho o corpo de Michael Phelps para natação. Eu não tenho a altura dele, eu não tenho a distância dos braços dele. Então, para ele nadar vai ser muito mais fácil. Mas para a maioria das habilidades que as pessoas desenvolvem, você consegue desenvolver sem uma limitação física. E pensando nisso, eu decidi que Anthony Robbins seria a pessoa que eu ia modelar. Por quê? Porque era a pessoa mais próxima da onde eu queria chegar. Inclusive, era o meu exemplo. Então, começando, vamos falar sobre modelagem um pouquinho. Modelagem, pessoal, é pegar uma melancia, engolir ela inteira e depois sair cuspindo os caroços. Michel, o que isso quer dizer? Modelagem é a habilidade de copiar alguém, copiar drasticamente alguém e depois pegar apenas o essencial e manter apenas o essencial em você. Porque entenda, o sucesso deixa passos na areia. Se você conseguir seguir esses passos, que é modelar esses passos, você vai obter os resultados que você quer. Mesmo com a sua personalidade, mesmo com a sua autenticidade, existem fatores que são genéricos. Como eu sempre digo, as pessoas se acham muito especiais e acham que os problemas delas são muito específicos. Mas quanto mais você acha que seu problema é específico e único, mais geral ele é, porque tem muita gente com ele. E vai uma dica. Tem muita gente que já teve esse problema, solucionou esse problema e escreveu como solucioná-lo. Essa dica a gente fala mais lá na frente. Então vamos lá. Quais são os princípios da modelagem que você pode usar para começar a modelar uma pessoa de sucesso? O óbvio, começando definindo quem você vai modelar. Quem alcançou o que eu quero?
É essa a pergunta que você tem que fazer. Mas, Michel, como assim? Quem alcançou o que eu quero se eu ainda nem sei definir do que você quer? A gente vai falar de objetivos já já. Mas o que eu estou falando aqui agora é que mesmo sem a capacidade de objetivos, você já se espelha e admira em pessoas. Você já olha para as pessoas que alcançaram o sucesso financeiro que você quer alcançar, alcançaram um sucesso profissional que você quer alcançar, alcançaram um sucesso de carreira que você quer alcançar. Todos nós admiramos outras pessoas e por mais que você ache que não, você sim admira outras pessoas. A admiração, a contemplação faz parte da personalidade humana. E se você realmente não admira ninguém, provavelmente você está trancado num quarto tão escuro, tão escuro, tão escuro, que você está precisando de ajuda. E se você precisa pedir socorro, peça logo. Mas se você não está nesse quarto escuro, se a sua realidade não é essa e você admira alguém, é essa a pergunta que eu faço para você. Quem alcançou o que eu quero? Vamos lá. Descobriu quem alcançou o que você quer? Quais recursos você tem disponíveis a respeito dessa pessoa, sobre essa pessoa? O que isso quer dizer? Se quem alcançou o que você quer é um vizinho, você tem vários e vários recursos para aprender com essa pessoa. Quer conversar com ele, quer marcar uma reunião, quer pagar para ele te ensinar alguma coisa. Se é um treinador brasileiro, você pode fazer os cursos dessa pessoa. Se é um escritor, você pode ler os livros dessa pessoa. Se é uma pessoa que tem um canal no YouTube, você pode ver os vídeos dessa pessoa. Quais recursos você tem disponível para ter acesso a essa pessoa? E aqui a gente nem está falando sobre como e o que aprender dela ainda. A gente só está fazendo uma lista do que a gente pode usar para acessar essa pessoa, né? Como eu disse para você, Tony Robbins foi o meu modelo. Foi e ainda é em muitas áreas. E eu, modelando Tony Robbins, só podia ter uma coisa de acesso a ele, que era o que eu tinha de livros físicos e o que eu podia achar na internet. Apesar de que agora ele já veio no Brasil ano passado, ele vem agora, e apesar de que agora, com um pouquinho de planejamento, qualquer pessoa pode ir lá e fazer o treinamento dele, ok? Tudo isso está disponível para mim, mas naquele momento eu só tinha uma coisa, que era um livro. Então eu devorei aquele livro e quanto mais eu devorava aquele livro, mais eu aprendia sobre Tony Robbins e mais eu aprendia sobre o que eu ia modelá-lo. Então não tem essa de, eu só tenho um livro, eu só tenho um áudio. Você pode modelar as pessoas de acordo com os recursos que você tem. Por isso, crie a lista dos recursos que você tem, ok? Qual parte do comportamento dela é essencial para o resultado? Quando a modelagem foi descoberta, começou com Richard Bandler modelando Fritz Perls, que foi um dos grandes psicólogos da Gestalt terapia. Richard Bandler foi modelar Richard Bandler foi modelar Fritz Perls engolindo uma melancia inteira. Como ele engoliu essa melancia inteira? Fritz Perls tinha cabelo grande, Richard Bandler deixou o cabelo grande. Fritz Perls fumava, Richard Bandler começou a fumar. Fritz Perls usava uma bengala, Richard Bandler começou a usar uma bengala. Ele começou a copiar drasticamente tudo aquilo que Fritz Perls fazia até ter resultados parecidos com o dele. Quando o Richard Bandler começou a ter resultados parecidos com o Fritz Perls, o que ele fez? Ele começou a tirar as coisas para descobrir o que era o essencial e o que não era o essencial. Descobrimos um erro de português aqui. Opa. Corrigido. Essencial. Então, quando o Richard Bandler tirou a bengala, ele viu que não era a bengala. Quando o Richard Bandler tirou o cigarro, ele viu que não era o cigarro. Quando ele mudou o sotaque, porque Fritz Perls era alemão, quando ele parou de forçar o sotaque, ele viu que não era o sotaque. Então ele descobriu que tudo de habilidade que ele estava tirando de aparência não alterava o resultado. Mas, quando ele mudou a maneira de se comunicar, quando ele mudou a maneira com que ele usava as palavras, os resultados mudaram. Então ele descobriu que não eram as palavras nem o sotaque, mas a maneira que Fritz Perls se comunicava. A gente chama da microcomunicação. A microcomunicação, a subcomunicação de Fritz Perls dava aqueles resultados incríveis. E aí ele descobriu qual era o essencial para o resultado dessa pessoa. Você tem um modelo e essa pessoa tem várias coisas que ela faz que não tem nada a ver com o resultado que você deseja. Todavia, existem coisas que ela faz que são essencial para o resultado que você deseja. Se você quer ser um investidor e você começa a modelar o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, se não o maior investidor da nossa vida contemporânea, do momento, se você começa a modelar ele, você vai ver que ele é um leitor louco, assíduo, ele é um leitor completamente hardcore.
E se você acha que leitura não faz parte da habilidade essencial dele como investidor, você não entende nada sobre ele. E é como que você faz para descobrir essas habilidades que importam. O meu conselho para você é: comece a modelar tudo. Eu não posso te dar um curso de formação neurolinguística, eu não posso te passar um método SCORE agora, é uma coisa que eu demoraria um final de semana inteiro para fazer e não uma aula de 1 hora, 40 minutos. Então o que eu estou dizendo para você fazer é o que Richard Bandler fez quando ele não tinha ainda uma habilidade ou uma estrutura para modelar inteligentemente. Ele simplesmente copiou tudo. Comece a fazer tudo. Se a pessoa que você admira, se a pessoa que você tem como modelo tem sotaque, finge até o sotaque. Michel, as pessoas vão rir de mim. Não tem problema. Quando você tiver sucesso, todo mundo que riu de você vai querer pagar o seu jantar. Relaxa. Então, quando você vê que as coisas que você modelou estão começando a dar resultado, começa a tirar as coisas que você acha que não importam. Para de ter sotaque, para de... Já vou te ajudar com algumas coisas. Geralmente os fatores externos, como roupa, tipo de cabelo e tal, nada disso vai influenciar muito no seu resultado. A menos se você está tentando ser uma celebridade ou você está tentando conquistar alguém, alguma coisa do tipo, dificilmente essa demonstração externa do jeito exato que a pessoa que tem o resultado que você quer se demonstra vai gerar um resultado. Isso tem muito mais a ver com o comportamento e o mindset que está por trás da ação. O mindset é o conjunto de ideias, é a configuração mental que a gente tem sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Esse mindset por trás de toda ação que a pessoa age é o mesmo mindset que está por trás, é o mesmo mindset não, né? É a mesma ideia de mindset que está por trás de toda ação que você tem. As suas ações geram seus resultados. Os seus resultados são fruto das suas ações e as suas ações são fruto do seu mindset. Grava isso. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, e o comportamento leva a um resultado. Se o resultado que você está tendo não está bom, você tem que mudar o seu comportamento. Se você precisa mudar o seu comportamento, a chave para mudar ele está mudar em como você se sente, quais são os seus estados. Para mudar os seus estados, a chave está na maneira com que você pensa. Como você pensa é um mindset. Então você começa a entender que toda ação dessa pessoa está por trás de um mindset. Se a pessoa só fala de problema, qual é o mindset dela? É um mindset pessimista, cheio de problemas. Mas eu duvido que uma pessoa que esteja tendo uma vida ampla, uma vida próspera, uma vida abundante, seja uma pessoa reclamona. É bem provável que ela seja uma pessoa otimista, que ela seja uma pessoa para cima, que ela seja uma pessoa focada em soluções. Tudo isso está dentro do mindset dela. E você precisa criar acuidade, você precisa criar essa sensibilidade para descobrir essas coisas vendo as ações, ouvindo as palavras e observando o seu modelo. Bem, vamos revisar a modelagem. Quem alcançou o que eu quero? Que recursos eu tenho disponíveis sobre essa pessoa? Qual parte do comportamento dela é essencial para o resultado? E qual é o mindset por trás dessa ação? Ok, Michel, entendi, mas eu preciso entender melhor sobre o mindset. Não ficou claro? Me explica melhor? Vamos lá. Mindset é a parte que faz você ser um cara com 13 anos numa cidade pequena e acreditar que você pode alcançar o mundo, e você ser um cara com 13 anos numa cidade pequena que trabalha no mercado uma vez e trabalha pelo resto da vida. No meu mindset, na minha estrutura de mindset, eu descobri, tem muito mais coisas que isso, mas eu olhando para o passado, olhando para o início, eu descobri que o mindset que deu, como que eu posso dizer, o start na minha mudança, o mindset que fez tudo começar na minha cabeça e no meu mundo, é um mindset muito simples. São coisas bem simples que eu tive a sorte de conseguir definir nos livros que li, nos amigos que fiz, nos vídeos que vi, que guiaram toda a estrutura futura do mindset. Primeiro, uma clareza absurda. Por mais que eu tivesse gosto, por exemplo, com 13 anos eu queria ser o maior guitarrista do mundo. Eu sempre gostei do topo. Isso é uma coisa minha. Talvez por ter vários outros tipos de limitações, eu amo ser desafiado. Então sempre gostei do topo. Com 15 anos, quando eu descobri que eu queria ser coach, programador neurolinguístico e viver de treinar pessoas, eu ainda dizia para todo mundo que eu queria ser o melhor guitarrista do mundo, sabe por quê? Porque eu não queria que ninguém, com as suas palavras, com as suas frases de desânimo, tirasse a clareza do que eu queria na minha vida. Então, clareza, meus amigos,
é a primeira coisa que você tem que estruturar a respeito do seu mindset. O mindset da maioria das pessoas é uma coisa meio turva, é uma coisa meio bagunçada. Elas não sabem o que elas pensam a respeito de algo, elas não dão opiniões firmes, elas têm medo de se posicionar e isso tudo deixa a vida turva. Nós precisamos de pessoas com clareza para fazer o mundo melhor e você precisa ser claro nos seus pensamentos, na sua ação e na sua fala, tá bom? Como que você faz para treinar clareza? Começa a falar exatamente as coisas que você quer. Começa a escutar e perguntar o suficiente até que as coisas que você está ouvindo fiquem completamente claras na sua cabeça. Então, clareza é uma das primeiras coisas que estruturou o meu mindset e fez com que o campo da jornada que eu percorri e que eu percorro se abrisse. Mas só clareza, só olhar o caminho não faz você percorrer o caminho. É por isso que o meu mindset de trabalho, quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, fez toda a diferença para mim. Porque com 13 anos de idade, quando eu trabalhei com o Ronaldo, que foi meu primeiro chefe na Lan House, dentre tantas coisas que aprendi lá, a mais essencial que eu acho que eu aprendi é que se você trabalha forte e firme, se você não tem medo de aprender, se você não tem medo de se esforçar, se você entende que trabalho não é algo que você é obrigado a fazer para ganhar um salário no final do mês, mas sim um desejo ardente por fazer melhor, por entregar melhor, por ser útil, em algum momento na tua vida você vai ser muito, muito, muito reconhecido e muito bem pago, porque trabalho não só transforma você, mas o resultado do seu trabalho melhora a vida das pessoas ao seu redor. Então, desde novo, eu nunca tive nenhum problema com o trabalho. Apesar das pessoas acharem que pelo fato de eu não querer trabalhar nos negócios que me indicavam, por fato de eu não querer trabalhar aonde diziam que eu devia trabalhar, pelo fato das pessoas acharem que eu nunca quis fazer concurso público, esse tipo de coisa, que eu não gostasse de trabalho, eu acho que elas nunca olharam que desde os 13 anos de idade eu nunca parei de trabalhar. Desde os 13 anos de idade eu nunca fiquei um tempo em casa. Em questão de carreira, em questão de construir uma carreira, acredite em mim, CTI na Odebrecht não é para qualquer um, tá? Então, você precisa sim ter uma carreira definida, você precisa sim trabalhar, mas mais do que isso, você precisa mudar os significados que trabalho tem na sua cabeça. Trabalho é algo que você faz para gerar um resultado e esse resultado tem que influenciar tanto a sua vida, tanto a vida das pessoas abaixo de você, que precisam de você, que confiam em você, tanto a vida das pessoas que estão recebendo o seu trabalho. Isso mudou a minha vida, cara. Toda vez que eu trabalhei, eu vi uma oportunidade de crescimento, eu vi uma oportunidade de aprender e eu consegui seguir esse caminho. Inclusive, foi por estar sempre aprendendo que hoje, se eu preciso editar um vídeo, eu sei editar. Hoje, se eu preciso fazer um site para mim, eu sei fazer. Enquanto a maioria dos coaches se formava e ficava perdido porque não sabia o que fazer, eu, muito novo, comecei a meter a mão em tudo como curioso e fui aprendendo, e hoje o que eu faço está muito longe de ser perfeito. Mas se eu precisar fazer alguma coisa, eu não preciso ser escravo do dinheiro ou escravo de outra pessoa. Eu vou lá e faço, porque eu aprendi a me apaixonar pelo trabalho. Constância. Do que adianta você ser ótimo num trabalho se você não faz ele diligentemente e constantemente? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu tocava guitarra, na verdade eu ainda toco, mas quando eu treinava guitarra, a gente uma vez viu uma planilha lá que dizia o seguinte: treinar 10 horas por dia vai te tornar um guitarrista incrível. Inclusive, se eu não me engano, foi Kiko Loureiro que falava sobre isso. Se não foi Kiko Loureiro, foi John Petrucci, não foi alguém da época que estudava. E eles não só falavam sobre isso, como todos os guitarristas que a gente pesquisava eram guitarristas que treinavam 12, 14 horas por dia na nossa idade, de 15, 16 anos. Então, quando eu comecei a estudar guitarra, pra mim, estudar guitarra 8 horas por dia era a minha meta. Como eu falei pra você, eu trabalhava, então eu não podia estudar 8 horas por dia. Final de semana, eu me trancava dentro do quarto e tocava guitarra o dia todo. Mas a maioria das vezes, eu conseguia estudar guitarra um dia 5 horas e no outro dia eu nem botava a mão na guitarra porque eu estava saturado. Até que um dia eu ouvi uma coisa que mudou minha percepção sobre guitarra, que mudou minha percepção sobre tudo. É melhor estudar 5 minutos por dia do que 1 hora por semana. 5 minutos por dia, no final de 7 dias, dá 35 minutos de treino. 35 minutos de treino divididos em 5 minutos por dia vai te levar muito além do que você pegar só no domingo e treinar durante 1 hora direto.
Ou seja, se você treina todo dia, você vai treinar muito mais e vai ter resultados muito maiores do que se matar para treinar 20 horas num dia só e dormir 4. Logo, se você quer ter resultados, aprenda que a constância é tão importante quanto a intensidade. Na verdade, a constância é muito mais importante do que a intensidade. Você pode fazer as coisas com intensidade para ter resultados rápidos, mas se você não tiver constância, você não vai ter resultado nenhum. A ideia do PCM. A ideia de que eu posso, eu consigo e eu mereço. O princípio básico para sair de onde você está e para onde você quer chegar. Se você não acredita que pode, se você não acredita que consegue, se você não acredita que merece, você não chega a lugar nenhum. Posso é a ideia de que é possível. Como que você faz para acreditar que se você pode ou não? Alguém já fez? Se alguém já fez, já é possível. Se é possível, meu amigo, está à disposição para você. Eu consigo? Bem, olha para você e se você sabe dirigir, você foi aprender a dirigir e você não sabia, não fazia ideia como dirigir. Era completamente estranho, era completamente difícil usar 2 pés com 3 pedais, 2 olhos com 2 retrovisores, espelho interno, mais olhar para frente, e você tinha que fazer tudo isso como botar a mão no volante, ligar a seta, passar a marcha, mas passar a marcha e não pode tirar a mão do volante. Tudo isso era algo completamente desafiante para você. E você aprendeu e hoje em dia você faz tudo isso e ainda manda mensagem no WhatsApp. A não ser se você for uma pessoa justa que não mexe no telefone dirigindo. Seja essa pessoa, não mexa no telefone dirigindo. Mas você percebe que você consegue as coisas que você acha que não dava para conseguir. E se você já conseguiu alguma coisa como dirigir ou qualquer outra coisa que no início parecia que você não ia aprender nunca e hoje é natural, sabe o que você provou para você mesmo? Que você consegue sim, você tem capacidade sim. E você merece. Por que você merece? Você merece se você fizer por merecer. Simples. Se você é um bosta, que fica enganando as pessoas, que mente para as pessoas, que quer ganhar dinheiro em cima da enganação das pessoas, sim, você não merece. Se você não merece, você não vai alcançar. Mas se você é uma pessoa que está trabalhando, construindo as suas histórias, fazendo bem, melhorando, se esforçando, você merece sim. Isso é muito claro. É só olhar para sua vida e perguntar para si mesmo: eu sou um bosta? Se você não é um bosta, você merece sim ter o sucesso. O aprender está no fazer. Essa foi a maior ferramenta que a PNL pode ter me dado, que diz o seguinte: não importa o quanto você acha que sabe, se você não faz, você não sabe de verdade, você só acha que sabe. O aprender está no fazer, o aprender está no fazer, o aprender está no fazer. Ver essa aula, não botar em prática, não pegar papel e caneta, não se levantar, não se mexer, não vai te dar resultado nenhum. O aprender está no fazer. Autoimagem. Ok, já falamos sobre modelagem, já falamos sobre mindset e agora a gente vai conversar sobre a coisa mais engraçada que você vai ouvir aqui hoje. Primeiro ponto, eu quero que você esqueça tudo que você já ouviu falar sobre autoimagem. Já viu aquela história de fazer uma lista sobre as suas forças e uma lista sobre as suas fraquezas? Então, faça uma lista das suas forças e faça uma lista das suas fraquezas e jogue no lixo, tá? Por quê? Porque a autoimagem não é algo que você possa construir um castelo e deixar solidificado em cima de uma pedra e nunca vai mudar. É porque as pessoas têm esse mito da autoimagem que elas não conseguem a humildade de recomeçar. Às vezes elas são idiotas e cometem um erro no empreendedorismo, cometem um erro na família, cometem qualquer outro tipo de erro, mas elas se acham um sucesso. Elas dizem para si mesmas que elas são X, Y, Z, que são habilidosas para A, B, C e D, mas não conseguem fazer uma mudança na vida delas. Sabe por quê? Porque essa autoimagem na cabeça dela está errada. A sua autoimagem é sim a relação entre as suas virtudes e seus vícios, entre a sua contemplação do mundo e a sua ação no mundo. É sim, mas ela não é nem negativamente fixa, nem positivamente fixa. E algumas vezes, por mais que você diga que é um leão, você só vai conseguir agir como um gatinho. E muitas vezes você vai ter todo o poder de um leão e vai, na verdade, algumas vezes você vai ter todo o poder de um leão, todas as coisas como
para agir como um leão e vai agir como um gatinho, não por falta de poder, mas por falta de clareza. Então a clareza da sua autoimagem é entender que você não é o diagnóstico que alguém diz que você não é nem o que você diz que você é o resultado daquilo que você faz constantemente, não o resultado do seu comportamento. Se você cometer um erro agora, você não é esse erro, mas o que você faz constantemente, diligentemente para melhorar. Mais do que as coisas que você faz, você é aquilo que você faz para melhorar. Você está entendendo? Então, SWOT, eu não sei se você conhece a ferramenta SWOT, é uma ferramenta de 4 quadrantes onde a gente bota forças, fraquezas, oportunidades e desafios ou ameaças. SWOT é uma ferramenta, não um diagnóstico. Se você vai criar uma estratégia de venda, se você vai criar uma estratégia empresarial, qualquer coisa que você vai fazer, até na sua própria vida pessoal, é super importante você saber as forças e as fraquezas sua ou da equipe ou da empresa. É super importante você saber as oportunidades e as ameaças do caminho. Isso é super importante. Só que isso é uma ferramenta que, se você usar hoje e achar que esse é o resultado pelo resto da sua vida, você é louco. Porque isso não é um diagnóstico, as coisas vão mudar, o mercado muda. É pura Kodak achar que o SWOT que ela fez há décadas atrás ia funcionar pelo resto do mundo, que ela quebrou. Porque o mundo não é mais um mundo que a Kodak se formou. O mundo não é mais um mundo onde a Kodak se tornou a empresa mais forte do mercado, com poucas fraquezas, que aproveitava todas as suas oportunidades e não tinha ameaça nenhuma. O mundo mudou e a própria tecnologia foi a maior ameaça e a maior oportunidade da Kodak. E as forças dela não significaram para nada comparado à maior fraqueza dela, que foi a arrogância de achar que as coisas são fixas. O mundo não é fixo. A verdade do mundo, as coisas fixas são fixas e vão ser sempre fixas. Mas, por exemplo, você sempre vai precisar de oxigênio para respirar. As pessoas vão ser sempre geradas no coito sexual. Os bebês, o mundo vai ser assim, vai sempre nascer gente, vai sempre morrer gente, sempre vai ter alegria, sempre vai ter tristeza. As coisas fixas no mundo são fixas mesmo, realmente fixas. Mas as coisas na nossa realidade, na nossa vida cotidiana, elas mudam o tempo todo. Quando que você se imaginava sentado no seu celular, na sala ou qualquer outro lugar, olhando uma pessoa falar, gravando a tela do computador com uma autoimagem assim? Quando isso? Na época que você assistia a Globo, na época que você passava a tarde toda vendo Sessão da Tarde. Quando isso seria possível? Só se a pessoa fosse um jornalista, alguma coisa do tipo. Hoje em dia isso está disponível para qualquer um. Construa sua autoimagem sinceramente a todo instante. A todo instante você tem que usar a sua consciência. Você não perdeu a consciência em nenhum momento da sua vida. Se você perdeu a capacidade de usar a sua consciência para se autoexaminar, você já perdeu tudo. Construa sua autoimagem em cima de uma consciência sincera para olhar para a sua vida e perguntar: nesse exato momento, eu sou aquilo que eu gostaria de ser? Eu ajo como eu deveria agir? E por superar essa ideia de autoimagem, foi como eu consegui superar as ideias que eu tinha sobre mim mesmo, sobre as ideias que diziam sobre mim mesmo, todo tipo de ideia que eu ouvia sobre mim mesmo. Eu superei isso quando eu descobri que a minha consciência guiava o ajuste que eu tinha que fazer diariamente na minha autoimagem. Então, se você tem uma lista de forças e fraquezas, se você tem um SWOT aí, joga no lixo. Isso aqui é uma coisa que você pode botar no meu YouTube, que você vai ver vários e vários vídeos lá sobre criar metas. Eu vou dar uma pincelada sobre isso aqui. Se você já escolheu quem modelou, já tem um mindset estruturado ou está estruturando seu mindset, está mudando sua autoimagem, está na hora de começar a se mover em direção a um caminho. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você tem que saber sim para onde vai. Então crie uma lista para tudo. Crie uma lista para a sua saúde, para os objetivos de saúde, para os objetivos financeiros, para os objetivos de relacionamento, para os objetivos de carreira, para os objetivos pessoais. Crie uma lista para tudo, para os objetivos de aprendizagem, tudo. Mas faça uma coisa de cada vez. Crie uma lista para tudo, mas uma coisa de cada vez. A maioria das pessoas não consegue ter ritmo de jogo para jogar um jogo de 45 minutos. Tá? O que elas têm que entender é que se elas derem o seu melhor em 10 minutos de jogo, elas vão fazer a diferença que elas precisam fazer naquele jogo. Então, se você, meu amigo, não tem ritmo de jogo, não está acostumado a criar com muitos objetivos, você pode fazer uma lista para tudo, mas escolha 1, 2 ou 3 objetivos no máximo para se dedicar durante 6 meses, para se dedicar durante um ano, para fazer algo constantemente. E são esses objetivos que você pode aplicar fórmulas como o SMART,
Formas como a boa formulação de objetivos que a gente tem aqui disponível, que é um processo de definir seus objetivos de forma positiva e detalhada. O que é forma positiva e detalhada? Dizer o que você quer com a maior quantidade de detalhes possível. Não é só eu quero emagrecer ou eu quero perder peso. Não. Diga exatamente o que você quer. Eu quero alcançar tantos quilos com o corpo tal, com a capacidade física tal, com a saúde de tal maneira. Quanto mais positivo e mais detalhado, mais seu cérebro consegue contemplar. E quanto mais seu cérebro consegue contemplar, mais fácil ele consegue te direcionar à ação. Mensurável, simples, muito simples. Se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Você precisa se medir o tempo todo. Se você criou o objetivo de emagrecer, se você criou o objetivo de ficar rico, se você criou qualquer outro tipo de objetivo, você precisa ter uma régua para olhar todo dia. Você precisa olhar para sua conta bancária todo dia. Você precisa ver se você fez uma venda todo dia. Você precisa subir na balança todo dia. Você precisa periodicamente fazer exame de saúde. Você precisa olhar como a tua empresa está funcionando, qual é a opinião dos clientes, qual é a porcentagem de venda, qual produto está saindo, qual produto não está saindo, qual campanha deu certo, qual campanha deu certo. Se você não mede, você não melhora. Para falar a verdade, quem não mede, quebra. Então você precisa medir. Crie uma estratégia para medir as coisas. Recursos, muito simples, muito simples. Tudo que você pode ter disponível ou já tem. Ou seja, faça uma lista de todas as coisas que você já tem na tua casa, que você já tem na sua mente, que você já tem na tua vida, que você pode usar para alcançar seus objetivos. Depois faça uma lista das coisas que você não tem, mas pode ter. Por exemplo, você pode ir lá e comprar uma balança, se você não tiver uma balança. Você pode comprar um livro sobre investimentos. Você pode aprender no YouTube como investir. Todo esse tipo de coisa que você pode ter hoje vai cair nessa lista. E escolha quais ferramentas dessas, quais recursos destes você vai usar todo dia. Ecologia. Não seja burro de achar que se você não tem dinheiro para pagar o leite do seu filho, se você não tem condições financeiras para comer, se você não tem condições financeiras para se manter, que você pode jogar tudo pro alto e abrir um negócio, tá? É óbvio que existem sim casos de pessoas que abrem um negócio no fundo do poço, existem sim. Mas lembra que eu falei para você que eu sou cético? Eu estudei a vida inteira como pessoas alcançavam grandes resultados. E a maioria das pessoas que alcançou grandes resultados, que alcançou sucesso, não é dessas histórias incríveis onde a pessoa simplesmente teve um último tiro e alcançou um sucesso absoluto. As pessoas que alcançam sucesso muitas vezes fracassam, quebra a cara, se levantam, fracassam, quebra a cara, se levantam e vão repetindo esse processo até ter resultado. Então, você tem que fazer com que o processo seja ecológico a ponto que não destrua a sua vida. Os seus objetivos têm que ter um equilíbrio com toda a sua vida. Se você quer empreender, mas você precisa do seu trabalho, trabalhe e gaste 2, 3 horas por dia à noite empreendendo. Simples assim. Verifique a ecologia. Não importa onde você queira chegar, você nunca vai chegar sozinho. Por isso, tenha networking, crie uma rede de relacionamentos, tá? Nunca na sua vida almoce sozinho. Nunca almoce sozinho é o título de um livro, é claro que você almoça sozinho muitas vezes. Mas quando você entende a importância que outras pessoas têm, quando você entende como outras pessoas podem fazer diferença no seu negócio, na sua vida, você para um minuto para validar como é bom estar perto das pessoas. Networking não é trocar cartão. Networking não é trocar contato. Networking é sim estar junto, ver as coisas acontecer junto, conversar, dividir informação. Tudo que te aproxima de alguém que tem algo para te oferecer vai ser ótimo. Mas quando você se aproxima de alguém porque você tem algo a oferecer, quando você chega oferecendo e não pedindo, quando você é parte da solução e não parte de quem é o problema ou quem está pedindo uma solução, no futuro você não vai ser só reconhecido, você vai ser recompensado. Pelo amor de Deus, ninguém gosta de quem reclama o tempo todo, então para de reclamar. Não tem como criar uma rede de relacionamentos, não tem como pedir favores, não tem como ter pessoas que te ajudam se as pessoas não querem ficar perto de você. E as pessoas não vão ficar perto de você se você é um chato de galocha que fica reclamando o tempo todo. Então para de reclamar. Se não rirem de você, também não vão te apoiar. Isso é muito legal.
Tem muita gente que tem um projeto, que tem um trabalho e não bota pra frente, ou não anuncia, ou não tenta vender pros amigos, ou faz qualquer coisa, mas faz escondido. Não mostra pro mundo porque tem medo da crítica. Entenda o seguinte: se você tem uma mensagem para passar, se você tem um empreendimento para fazer, se você vai fazer qualquer coisa, você precisa envolver outras pessoas nisso, porque as pessoas são parte da solução das coisas. Ter uma equipe vai te levar muito longe. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Tem essa história de que sozinho eu vou longe, sozinho eu vou rápido, mas com uma equipe eu vou longe. Isso não existe. Sozinho você só vai rápido pro fundo do poço. Não tem como ir sozinho. Por mais que você seja uma empresa de um homem só, mas que você tenha aberto sua empresa, construído toda a sua história sozinho, você só anda porque você se apoia nas outras pessoas ou em recursos que as outras pessoas deixam disponível para você. Rirem de você faz parte do processo. Se acostume a essa rejeição. Criticarem os seus sonhos, acharem que você é maluco, falarem para você não falar mais sobre isso, para desistir disso, é sim parte do processo. Só que se essas pessoas que riem de você não existem, é porque você não está falando as coisas suficientemente alto, gritando o suficiente para as pessoas que vão te ajudar a perceber que podem te ajudar. Então, pelo amor de Deus, para com essa história de eu vou ser criticado, eu vou ser isso. Fale do seu sonho, aguente a risada e ande em direção a ele. Pergunte e escute mais. Tenha uma pressuposição que todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Todo mundo tem algo a te ensinar. Seja na área dos negócios, na vida, dos relacionamentos, seja alguém que não tem nada a ver com o seu objetivo. Tem sempre alguém pronto para te ensinar alguma coisa. E se você pergunta e escuta as histórias das pessoas, você vai economizar muito tempo e aprender muito. Ter uma rede de relacionamento não é ter uma agenda cheia, não é conhecer gente nova todo dia, não é participar de todos os eventos da sua área, não. É ter relacionamentos mesmo. Ter relacionamentos onde a pessoa possa ver em você alguém para pedir ajuda, alguém para ser uma solução, mas um relacionamento mais ainda onde a pessoa perceba que você tem um interesse genuíno nela, um interesse genuíno na história dela. Você não está lá pelo que a pessoa pode te oferecer, você está lá pelo que a pessoa é. E quando você cria uma rede de relacionamentos tão sólida e tão forte assim, aí sim você está criando uma rede de relacionamentos que vai funcionar. Sabe por quê? Porque você está apostando na reciprocidade. A aposta na reciprocidade é o passo onde você simplesmente acredita que você vai ser recompensado. Você vai fazer as coisas e não importa se a pessoa que está recebendo essa coisa vai te recompensar. A vida em algum momento vai te recompensar. Então não faça as coisas esperando algo em troca. Mas acredita que tudo que você faz vai ser sim, em algum momento, recíproco. Ou pensa do jeito que eu gosto de pensar. Todas as vezes que eu faço bem, todas as vezes que eu faço algo como gravar uma aula gratuita dessa, todas as vezes que eu estou me entregando a fazer algo para alguém, eu não penso no que eu vou receber, eu penso no que eu já recebi. Eu estou apenas agindo reciprocamente ao que eu já recebi. A sorte que eu tenho, a saúde, a família, os meus 2 filhos incríveis, a minha namorada e a minha vida. Tudo isso foi uma bênção de Deus para mim. Deus tem me sustentado e o mínimo que eu posso fazer é me entregar para gerar uma mudança na vida de outras pessoas. Eu só estou retribuindo o que eu já ganhei. Se você pensa assim, acredite em mim, vai acontecer uma mágica que os seus relacionamentos vão ser transformados e você vai ser começado a chamar para falar, você vai ser começado a chamar para instruir, você vai ser começado a chamar para mostrar o seu negócio, as pessoas vão querer te ouvir, as pessoas vão querer estar perto de você. Isso é que ter relação. Se você acredita que o presidente da Coca-Cola, o presidente da Pepsi, o CEO da Apple tá lá só pelo doutorado dele, você é louco. Porque existem milhares de pessoas com milhares de doutorados por aí. As pessoas estão lá por causa da capacidade, mais a relação que eles têm. Continuando. Crie uma rotina. Acordar cedo não é opcional. Tem muita gente que fala assim, mas eu produzo melhor à noite. Mas acredite em mim. Eu sei o que é produzir melhor à noite. Eu sou ótimo produzindo à noite. À noite é um momento onde meu nível de energia está mais alto. Mas quando eu estava completamente improdutivo, quando eu estava no fundo do poço, e eu li O Milagre da Manhã, e eu li sobre o Clube das 5, e eu comecei a estudar sobre o fato de acordar de manhã, eu decidi que eu ia tentar. Eu decidi alguns anos atrás que se eu precisava ter alta performance, eu não ia questionar, eu ia tentar.
E sabe o que aconteceu? Eu parei de ser produtivo só à noite e consegui ser produtivo o dia inteiro. Então acordar cedo não é opcional. Ter um ciclo circadiano bem estruturado não é opcional. Você precisa sim ter uma vida equilibrada. Você precisa sim ter uma vida cíclica. Você precisa ter hora para acordar e hora para dormir. E se você não acorda cedo, você não leva sucesso a sério. Simples assim. Vamos lá. Exercícios físicos não são sobre estética, mas energia. É bem simples. Exercício físico é sobre ter mais saúde, é sobre tudo isso. Vai te deixar mais forte, vai te deixar mais bonito. Mas quando você está querendo performar melhor, exercícios físicos mudam algo na sua vida que é aquilo que vai fazer uma diferença gigantesca para você, que é a quantidade de energia que você tem no dia. Quanto mais energia você gasta, mais energia seu corpo gera. Faça exercícios físicos. Leitura é um núcleo do jogo. Existem várias e várias pessoas que vão te dizer vários métodos para alcançar as coisas, mas eu digo como funcionou para mim e como funcionou para as pessoas que eu admiro. Todo grande líder, todo grande realizador é primeiramente um grande leitor. Coloque metas de leitura, leia todo dia. Não é sobre a agenda, é sobre a pessoa. Eu estou falando sobre criar uma rotina que você pode criar a ilusão de que se você tiver uma agenda detalhadamente, o que você tem que fazer, escrito o que você tem que fazer, você vai alcançar resultados. Acredite em mim, a agenda não vai fazer você mudar de vida. O que faz a agenda acontecer é a pessoa. Você pode usar métodos de gerenciamento de tempo, você pode usar métodos de gerenciamento de tarefas. Eu, particularmente, uso o GTD, Getting Things Done. Você pode pesquisar na internet, tem um livro chamado Como Fazer Acontecer, né? Como Fazer as Coisas Acontecerem, ou como o livro está em inglês mesmo, que se chama Getting Things Done. Se você simplesmente escolhe um método para seguir e ele funciona para você, ótimo, mas não é o método, é você. É a sua ação, é a sua postura diante do método que faz você executar ou não uma agenda, executar ou não uma tarefa. Esqueça essa coisa de procurar uma maneira de escrever uma lista. É claro que existem estratégias de produtividade e existem estratégias de desenvolvimento, mas você já não faz nada. Como você acha que se você pegar uma estratégia de alta performance você vai fazer alguma coisa? 1000 vezes 0 é quanto? Zero. O que adianta você ter uma estratégia 1000 vezes potente se a sua ação é zero? Se acostuma a ter ações, se acostuma a quebrar uma grande pedra por dia. O que é quebrar uma grande pedra por dia? Bota na sua cabeça o seguinte: ok, talvez eu não tenha agenda, talvez eu não tenha um dia programado, mas eu decido que hoje eu vou fazer X e vá fazer o possível para que até o final do dia X seja concluído. Não for capaz de concluir, não muda de tarefa no outro dia. Vá até com que isso seja concluído e conclua essas coisas diariamente. E aí as coisas vão começar a se expandir, sabe por quê? Porque a sua rotina vai começar a ser uma rotina de alguém que realiza mais do que alguém que reclama. Desenvolva competências. Sabe? Em qualquer outro lugar, você estaria ouvindo falar sobre plano de ação, você estaria ouvindo falar sobre fazer isso, X, Y, Z, e aqui você está ouvindo sobre coisas que vão te deixar mais forte, coisas que vão te deixar mais apto e coisas que vão te deixar no caminho, muito mais do que definir qual passo você vai dar depois. Sabe por quê? Porque eu acredito que quando você está forte, a estratégia que você escolher vai funcionar. Mas quando você está fraco, não importa qual estratégia você tenha, não importa se você pega o melhor estrategista do mundo e ouve todos os conselhos dele, você não chega a lugar nenhum, porque a sua estrutura não tem consistência para isso, você não tem substância. E é para criar essa substância, para criar essa força que eu repito, desenvolva habilidades. Você vence suas crenças limitantes no campo da ação. Tem muita gente no desenvolvimento pessoal que fala: eu não consigo por causa da minha crença limitante, eu tenho crença limitante nisso, que saco. Existe sim uma verdade de ser nas crenças limitantes, existe sim uma verdade de ser nas crenças que te limitam, que não te deixam. Existe sim, mas preste atenção. A verdade de ser disso não é a baboseira motivacional que estão querendo te vender só para te vender. A verdade de ser das crenças limitantes é algo tão complexa que eu vou gravar uma aula um dia só sobre crenças, só sobre a estrutura das crenças. Mas, mesmo que você não entenda a estrutura das crenças, mesmo que você não entenda como as crenças funcionam, você pode e você tem a capacidade de fazer, sabe o quê? Mudar essas suas crenças agindo.
se você age, se você se torna mais forte, as suas crenças que te limitavam, que te impediam, automaticamente vão se diluindo. Se você se sente inútil, talvez você realmente seja. Tá? Desculpa te falar isso, mas essa sensação de ser inútil, de incapacidade, pode ser sim fruto de inutilidade e incapacidade. Se você está deitado na cama sentindo que você não pode fazer nada, talvez você realmente não esteja fazendo nada. Sabe por quê? Porque todos nós somos inúteis em algumas coisas. Por exemplo, meu filho tem bronquite e ele deu crise de bronquite ontem, pela manhã, foi pro hospital, ficou internado. O que eu podia fazer? Nada. Além de orar, além de levar para o hospital, além de se medicar, nem levar no hospital eu pude, porque eles estavam no Rio com a mãe e eu aqui. Nem isso eu pude fazer. Eu estava sendo completamente inútil e essa é a verdade da vida. Muitas vezes eu vou ser inútil. Eu não tinha capacidade de fazer aquilo. E eu me senti inútil. Todavia, eu olhei para as coisas que eu poderia fazer. Eu olhei para os movimentos que eu tinha para fazer. E comecei a me movimentar desse jeito. E aquela sensação de inutilidade foi passando por quê? Porque eu comecei a ser útil aonde eu podia ser útil. Então, talvez você esteja pensando que você não consiga realizar a grandeza das suas realizações, mas você pode arrumar o seu quarto antes de ficar falando mal do mundo. Se você quer deixar o mundo em perfeita ordem, deixe a sua casa em perfeita ordem. Talvez o seu quarto esteja tão bagunçado, e lembre, o quarto é apenas um símbolo. Talvez o seu quarto esteja tão bagunçado que você não consiga nem começar a arrumar ele perfeitamente. Mas preste atenção no seguinte, se você tira uma camisa, já nasce um novo espaço. Se você tira 2 camisas, o espaço vai aumentando. E quanto mais espaço você tem, mais fácil fica de arrumar. Então comece a ser competente agindo. E aí você vai começar a se sentir útil. E quando você começar a se sentir útil, você vai começar a se sentir mais forte, vai começar a superar os seus limites e as crenças que você tem para os seus limites. Seja útil a alguém na simplicidade da vida. Faça um jantar para sua esposa, ou pelo menos chegou em casa, viu que está faltando alguma coisa, em vez de dizer que está faltando, vá no mercado e compre, faça as compras. Haja. Haja, haja. É no mundo de desenvolver competências que você vai melhorar. Toda competência que você desenvolve, mesmo que simplista, mesmo que comum, te deixa mais forte. Vai aprender a fazer hambúrguer. Vai aprender a fazer um hambúrguer, vai aprender a cozinhar, vai aprender a conversar melhor, vai aprender a escrever, vai aprender a desenhar, vai desenvolver competências que vão te deixando mais forte, que quando você tiver que aprender algo duro, quando você tiver que aprender algo composto, algo complexo, você tem a força para isso. Você quer vencer as crenças limitantes? Você quer ser um cara que alcance grandes resultados? Então desenvolva suas habilidades. Você tem o valor das coisas que você é capaz de fazer. Desculpa te dizer isso, mas não importa se você é uma boa pessoa, se alguém está infartando na sua frente e você não tem a habilidade de salvar a vida dela, não importa se você foi bom a vida toda, se você tem um bom coração, se você dá dinheiro aos pobres, se você segue alguma religião bem, você não é as coisas que você acha que é. Você não é a boa pessoa pelas coisas que você acha que tem como virtude. O seu valor está nas coisas que você faz. Se tem alguém infartando na sua frente e você consegue salvar a vida dela porque você tem essa habilidade, esse é o seu valor. O valor de alguém que salva vidas. Se tem alguém destruindo a própria vida na sua frente e você é capaz de fazer uma mudança, esse é o seu valor. E é claro, e é óbvio que agora você está pensando assim, nossa, Michel, você é tão duro, eu não sei o que, eu não sou uma pessoa ruim, não é porque eu nunca salvei ninguém, não é porque eu nunca fiz sucesso, não é porque eu nunca fiz X, Y, Z, que eu sou um boy. Ninguém tá falando de ser ruim, cara, eu tô falando de valor, de que falta você vai fazer no mundo, de que falta você vai fazer na sua família. Se você acha que você é um pai competente, olha para os seus filhos e se pergunta que falta eu faço para eles. Se você desaparecesse, que falta eles sentiriam de você além da saudade? Alguns não sentiriam nem saudade. Você tem o valor daquilo que você faz, então desenvolva competências para cada dia poder fazer mais. Segue uma dica de leitura aqui. 6 verdades chocantes que vão fazer de você uma pessoa melhor. É um texto que está no meu blog. Esse texto não é meu, já falei dele várias vezes. É um texto que foi traduzido com muito carinho. A gente pegou de uma tradução, reviu essa tradução. Quando eu falo a gente, fomos eu e o Daniel Sassai, meu sócio, e botamos lá no meu blog, no michelwilliamclair.com.br. Você pode ir lá, você pode ler esse texto e esse texto vai te confrontar a ser uma pessoa de valor
E esse valor não tem nada a ver com o que você acha que tem, sobre a boa pessoa que você é. Os hippies estavam errados, não tem nada a ver com paz e amor, tem a ver como você age no mundo. Você entende isso? Se você entende isso, você acabou de passar comigo um completo processo para mudar a sua vida, descobrindo como modelar, descobrindo qual mindset começar a usar, criando uma autoimagem útil, definindo objetivos, criando uma rede de relacionamentos, fazendo networking de verdade, não trocando cartão, criando uma rotina que vai fazer de você mais produtivo e desenvolvendo competências. Se você se dedicar no próximo mês, nos 30 dias, a fazer todas as coisas que está aqui e descobrir estratégias, porque agora a única coisa que te falta é o caminho, é a estratégia, é o passo a passo. Com isso aqui definido, com isso aqui forte, se você tiver um passo a passo, meu irmão, seja lá qual passo a passo que te derem, você vai ser capaz de executar. Então, como eu disse para vocês, não tem venda na aula de hoje, já acabou. Pode ir embora, pode fechar a aba, já acabou. Todavia, se você está vendo esse botão de se inscrever aqui embaixo, você ainda não se inscreveu porque ficou esperando eu falar para que ele serve, é o seguinte: existem materiais como essa aula que eu sempre gravo e disponibilizo para quem me segue nessa lista, para quem recebe os meus e-mails. E você se inscrevendo nessa lista, você ganha o direito, né? Porque ninguém te deve nada, você não tem direito a nada, a não ser aquilo que você faz merecer. Se você viu essa aula até o final e se inscreveu nessa lista agora, você faz parte das pessoas que vão receber esse meu conteúdo. Dentre esses conteúdos, você vai receber, como eu já falei, promoções de cursos exclusivos com desconto. Você vai receber, além de muito material gratuito, completamente refinado, completamente estruturado para as pessoas que me seguem, você vai receber sempre, de primeira mão, tudo que eu fizer. Se eu postar um vídeo no YouTube, você vai ficar sabendo lá. Se eu escrever um texto novo no meu blog, você vai ficar sabendo lá. E é nesse mundo de desenvolvimento, nesse mundo de fazer as coisas, nesse mundo de desenvolver pessoas, que eu estou envolvido, que eu gasto a minha vida, que eu uso o meu dia. Então, tudo aquilo que eu envio para as pessoas é algo que eu sinceramente acredito que vai fazer uma diferença na vida delas. Se você quer fazer parte desse time VIP, se você quer fazer parte desse grupo de pessoas que está sempre se desenvolvendo, que tem sempre muito a crescer, que sabe disso e quer ir além, é só se inscrever aqui embaixo, fazer parte desse novo grupo. E deixa eu te contar um segredo. Eu tenho um lançamento para fazer quinta-feira e não é um lançamento de um produto, é um lançamento de uma série de vídeos gratuitas, onde eu vou ensinar coisas que eu só vou ensinar pela série de vídeos para quem está registrado. Eu não vou colocar em YouTube, eu não vou colocar em Facebook, eu não vou colocar em lugar nenhum. Eu vou mandar essa série de vídeos, eu estou gravando ela com muito carinho, só para as pessoas que me seguem no e-mail, só para as pessoas que recebem os nossos e-mails. Se você quer receber isso quinta-feira que vem, é gratuito. De novo, não estou te vendendo nada. Eu estou lançando uma série de vídeos gratuitas, onde vão ser 3 vídeos que você vai assistir gratuitamente. Não tem venda nenhuma nisso. Pode se inscrever aí. Um grande abraço meu. Obrigado por assistir até agora. Viva com paixão.